você. Notícias da capital, com Wagner Belmonte e Amanda Alves. A Samanta tá contando pra gente que o filhinho dela, de 6 anos, já tomou a vacina, tá imunizado. Gratidão, meu Deus, ela diz. E hashtag vacinação infantil. A Miriam, né? Enel, misericórdia, não tenho como pagar, só Deus na causa, né? A Marli Rochapelense falando que falta parceria e respeito da Enel para com a prefeitura, né? E mais ainda com os caras que dependem, né, de fazer dinheiro como engraxate, quer dizer, enfim. 6 horas e 44 minutos em São Paulo, 6h44 em São Paulo. Temos o Antenas da Capital, maestro, né? Daqui a pouco a gente vê se o nosso querido xerife, o Marcelo Cury, chega aí com as informações, com a prestação de serviços, com tudo aquilo que ele tem para oferecer a você. São 6h44, Amanda. Eu dei um oi aqui nas redes sociais, tem tanta gente aqui conosco, a Samanta Lima, a Miriam Silva, a Marli, a Tânia Eleutério, né? Uma Monique Venturelli, a Ana Maria, aquela galera que acompanha notícias, Antônia Antonini, né? Um beijo pra você, Antônia, que recado carinhoso, obrigado. A Marli dizendo que adora Raul Seixas, quem não, né? Sônia dos Santos, Kelvin Rodrigo, Marco Antônio, uma galera aqui conosco, mandando um oi aqui pra gente, com palavras muito carinhosas, muito acolhedoras. Gente querida, vamos lá. A pandemia afetou a saúde mental de pelo menos 57% dos brasileiros. Gente do céu, 6 em cada 10 brasileiros teve aí uma descarga de ansiedade, depressão, aquela sonolência, aquela prostração, aquela dificuldade de reagir em meio à pandemia, tudo mais. Para aliviar a tensão que essa pandemia trouxe e tem trazido, muita gente buscou terapias como meditação, que já foi chamada de terapia alternativa e hoje não. Hoje a meditação é cada vez mais chancelada, cada vez mais endossada pela ciência, como uma prática que faz muita diferença no dia a dia das pessoas. Esse é o tema da nossa querida Maria Inês Lourenção sobre meditação neste sábado. Meditação e espiritualidade com Maria Inês Paz Lourenção. Bom dia, Amanda, Wagner. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Capital. O número de adeptos da meditação cresceu 45% durante a pandemia. Em dezembro de 2021, dados de uma análise feita pelo Observatório da FEBRABAN e pelo IPESP apontaram que a chegada do coronavírus afetou a saúde mental e emocional de 57% dos brasileiros. Por isso, muitos foram buscar meios de aliviar os impactos causados pelo momento que viviam. Prova disso é que, segundo estudo feito pela ViTrends, um hub de insights da Vivo, o número de adeptos da meditação cresceu 45%. A análise mostrou que o público que mais buscou a técnica é o de 18 a 24 anos. Quase metade desse grupo iniciou a prática há 18 meses. As mulheres representaram 58%. Segundo a pesquisa, a tecnologia tem sido muito aliada, uma vez que estima-se que atualmente 69% dos praticantes usam aplicativos como guia na hora de meditar. Os números ainda revelam que a meditação se tornou um hábito. Para 85%, eles praticam toda semana, enquanto 38% praticam diariamente. O estudo também assinalou que os praticantes têm ciência dos efeitos positivos, tanto que 7 entre 10 deles afirmam meditar para diminuir a ansiedade, enquanto 68% mostram certa preocupação em cuidar da saúde mental. Ouvinte, caso seja possível, neste momento, sente-se e feche seus olhos. Isto, agora, ouvinte, observe os sons que nestes momentos se apresentam para você, os sons que chegam até você neste momento. Conduza, então, agora a sua atenção às sensações no seu corpo. Observe se tem alguma área do seu corpo que chama mais a sua atenção
e apenas observe. Ainda com os olhos fechados, lentamente comece a movimentar os dedos das mãos. Isso. Agora, abra seus olhos. Obrigada. Dúvidas ou sugestões, escreva para o Instagram, @Meditação Mente Plena, sem o cedilha e sem o tio. Obrigado a Maria Inês Paz Lourenção, muito obrigado a ela, trabalho muito importante que ela realiza, popularizando, mostrando que a meditação não é coisa de gente rica, de gente chata, de gente que busca terapias alternativas, nada disso. A meditação é um bem que tem que estar acessível à maior parte da população, porque ela faz diferença para você que é engraxate, para você que é empregada, para você que é alguém que trabalha como manobrista, que é guarda civil metropolitano, né? A meditação faz diferença na vida das pessoas. Tá aí a Amanda, que sabe meditar, né, Amanda? Mais ou menos, a gente tenta, né? Mas... A gente tenta. eu ainda É não... difícil meditar em São Paulo, quando você tem uma obra do lado da sua casa. Sim. É difícil, mas a gente tenta. E você, Wagner, com a sua ansiedade? Eu ainda não sei meditar, mas desde que a Maria Inês Lourenção começou a trazer esse espaço aqui pra gente, e ela vem falando de algo que o Padre Aildo também falou hoje, Sim. que é de respirar, de prestar atenção na respiração na hora que você deita. Isso tem feito diferença já, no meu caso. Quando eu deito e começo a pensar mais, a sentir mais o ar entrando no nariz, saindo, tudo mais, parece que vem um momento de mais concentração, de mais leveza que vai em direção Sim. ao sono. Se tem Isso foi uma dificuldade com dica- isso também, né, Wagner? Tem um aplicativo para absolutamente tudo hoje em Então, dia. vamos pedir para a Maria Inês um dia falar dos Indicar sobre aplicativos de meditação, aplicativos. se ela usa. Isso realmente me acalma e me faz muito bem. Aí posso deixar no ar a pergunta aí para vocês. A gente vai estar falando aí sobre qualidade do sono nas próximas semanas, tudo mais. E a gente vai trazer todo esse contexto, né? Queria mandar um abraço para Roberta Manresa, jornalista Roberta Manresa do UOL, né? Para o pessoal da Associação Brasileira do Sono também. E o pessoal que tem uma atividade multidisciplinar muito importante, Amanda, muito importante. O doutor Luciano, que preside a associação, né? O pessoal que trabalha com fisioterapia, pessoal que trabalha com numa espécie de uma cadeia, fono, fisioterapia, o clínico geral, o cardiologista, o pneumologista, o otorrino, todas as múltiplas especialidades médicas que podem ser abarcadas aí nessa questão de que o brasileiro precisa dormir melhor, e a Associação Brasileira do Sono vem fazendo um bom trabalho. Parabéns aí a toda a equipe, ao César Tal, a toda a diretoria que está assumindo aí, doutor Luciano, a Roberta Manresa, enfim, a toda a galera que está tentando fazer com que a gente durma melhor, né? Esse é um ponto muito importante aí na vida do brasileiro comum. 6h52. Oi, bom dia, Wagner, felicidade, parabéns pra você. Claro. Minha alma, quem diz, Deus te cubra de bênção e te faça feliz. Eu não tenho ricos presentes, eu pouco posso te ofertar, mas por isso do meu peito o meu coração vai lhe falar, ao lado da sua família, da sua filha querida, lhe desejo mil aventuras, durante bem longa vida. Vivo Wagner! Olha Um beijão pra isso. você, tudo de bom, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu sou a Sônia aqui da Vila Mariana. Eu gosto de pizza, sim, eu gosto de calabresa e minha Opa. mãe de mussarela. Então nós pedimos a metade, uma Aí, para meia, metade, meia. né? Famosa meia, Para meia. cada um.
Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, manda um abraço pra Amanda e um grande beijo pro velho Suza, tá bom? Beijão pra vocês aí. Valeu, Sônia. Beijo. Uma poetisa que é minha vizinha, da Vila Mariana. Olha aí. Uma poetisa. Sônia, um beijo pra você, um beijo pra sua mãe, um beijo pra pizza de calabresa, um beijo pra pizza de mozzarella e um beijo pra todo mundo que tá com energia boa, com energia positiva nesse sábado de manhã. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo carinho e pelo acolhimento de vocês. 6 horas e 53 minutos. Maestro Everaldo Silva, temos o esporte? Ainda não. Depois a gente vai falar do esporte. Amanda, vamos fazer a virada de hora porque nós temos um bate-papo importante na Coletiva do Povo hoje. Vamos lá, Amanda? Vamos lá, Wagner. Quer dar um oi aí no teu YouTube? Ah, não, você tem uma informação importante do Grajaú. Conta aí, Amanda. Isso. Qual é o perfil? O pessoal do Grajaú tem, mas eu já apurei aqui, Wagner, eles já localizaram aí uma criança que se perdeu na Avenida Teutônio Vilela, bem conhecida ali na Zona Sul, né? Então, a criança se perdeu. O perdido desse garoto foi encontrado na Teutônio Vilela hoje, dia 4, né? Então, no caso, ontem, às 7 horas da noite. O menininho perdido, ele tem 4 aninhos e estava perdido. Ele disse que mora no bairro da Vila Natal, mas não sabe onde é a rua. Aí divulgaram, enfim, tudo mais, mas já apurei aqui que já localizaram aí os pais, né? O Conselho Tutelar do Grajaú 2 também já apurou aqui, também estava em contato com a Força Tática e já encontraram os pais do garotinho. Eu ia comentar aqui com vocês pra gente ajudar na divulgação, mas graças a Deus já encontraram. O nome do perfil no Instagram é Grajaú Tem. Grajaú Tem, o pessoal do Grajaú é sensacional. Grajaú Tem, divulga a vaga de emprego, divulga a lojinha da tiazinha lá do São José, o pessoal da Vila Natal, enfim, é um perfil que vale a pena seguir aí no Instagram. Isso aí, 6 horas e 55 minutos, agora sim, 6h55. Esse fim de semana, Amanda, a gente teria um clássico aí pelo Campeonato Paulista. O São Paulo, que vem de uma campanha muito irregular aí, né? E já começa a ter aquela coisa da corneta em cima do técnico Rogério Ceni, que foi ídolo no clube, que foi um dos grandes nomes da história do clube, talvez o maior deles, né? Por tudo aquilo que conseguiu. O São Paulo faria um clássico hoje com o Palmeiras. Só que o Palmeiras tá no Mundial Interclubes. Então esse jogo de hoje entre São Paulo e Palmeiras, desse fim de semana, ficou para março, vai ser lá em março. Hoje não tem nenhum time grande que entra em campo. São Bernardo recebe a Ponte Preta, agora às 11 horas da manhã. O Água Santa em Diadema recebe o Novo Horizontino. O Mirassol pega o Santo André, né? Então a gente tem São Bernardo, o time de São Bernardo, o time de Diadema e o time de Santo André em campo agora, né, neste sábado. Amanhã tem Guarani e Santos, tem Ituano e Corinthians, né? E tem Internacional de Limeira e Botafogo e tem a Ferroviária pegando o bom time do Bragantino. O clássico entre São Paulo e Palmeiras ficou para quinta-feira, 10 de março. Dia 10 de março será disputada a partida que corresponde à rodada de hoje do Campeonato Paulista. 6h56, Amanda. Vamos lá, Wagner. Na primeira hora do Notícias da Capital, nós ficamos sabendo que o Brasil volta a registrar mais de 1.000 mortes por Covid em apenas um dia. Para ser mais preciso, foram 1.074 nesta sexta-feira. Com isso, a chamada média móvel de mortes dos últimos 7 dias chegou a 732. E é a maior, né, desde 23 de agosto do ano passado. Olha aí, Amanda. São Paulo promove hoje o dia C de vacinação infantil. Crianças de 5 a 11 anos, você aí que não é criança, mas não tomou a segunda dose ou não tomou a dose de reforço, dia C de vacinação infantil em todas as 645 cidades do estado. E mulher que tomou chá emagrecedor e teve falência hepática morre em São Paulo. Olha o perigo dessa busca pelo corpo perfeito que não existe. Mulherada, não existe isso. E os bombeiros resgataram os 3 últimos corpos após o deslizamento em Franco da Rocha. O total de mortes pela chuva naquela cidade chega a 18 e no estado já são 34 mortes. E um novo indicador das diferenças sociais em São Paulo, Wagner, é o índice Mozzarella, é isso? Que tem sido o tema do nosso WhatsApp hoje, né? Quanto custa a pizza aí na sua região? Conta pra gente
pelo 983345777. Agora, na segunda hora, a gente vai ter a coluna do psiquiatra Rodrigo Ramos sobre saúde mental. A gente vai ter a Caroline Guccione ensinando você a se cuidar e a fazer produtos de estética e de beleza em casa. E a gente vai ter uma coletiva do povo. Sobre qual assunto, Amanda? Um assunto super importante que está gerando polêmica e que são coisas para a gente refletir sobre o nosso dia a dia, a nossa cidade. Na Coletiva do Povo, nós vamos falar sobre o número de moradores em situação de rua que pode ser maior do que os dados oficiais da Prefeitura indicam. Isso aí, 6 horas e 59 minutos, 1 minuto para 7. Notícias da Capital no ar. Notícias da Capital com você, por você e para você. Bom dia, gente querida. Bom dia, você que está com a Rádio Capital. Vamos lá, Amanda. Vamos lá, Wagner. Vamos reforçar essa história da vacinação? Isso. Vamos reforçar essa história da vacinação. O estado de São Paulo realiza hoje o Dia C de vacinação infantil contra a Covid-19. O objetivo é imunizar o maior número possível de crianças de 5 a 11 anos e a ação acontece em parceria com 645 municípios que vão abrir unidades básicas de saúde para a campanha infantil. Quem tem mais de 11 anos e está com a segunda dose ou dose de reforço atrasada, também pode aproveitar o sabadão para ficar em dia com a vacinação. Serão gastos 5 milhões e 500 mil reais com o pagamento das horas extras aos profissionais de saúde. Profissionais de saúde pelos quais a gente tem mais profundo respeito, admiração e gratidão. Mais de 5 mil postos ao todo estarão abertos a partir de agora. 4, 3, 2, 1, 7 em ponto em São Paulo. A partir de agora, das 7 da manhã até as 7 da noite, os 5 mil postos estarão abertos para essa vacinação. Até o momento, Amanda, só 1 milhão e 600 mil crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas. Isso significa o seguinte: 4 em cada 10 crianças, né, nessa faixa etária no estado de São Paulo foram vacinadas. Tem aí 6 para cada 10 que faltam vacinar. A vacina, de acordo com os objetivos traçados pelos técnicos do Programa Estadual de Imunizações, deve reduzir a demanda por leitos pediátricos em todo o estado. E a importância da vacinação se comprova mais e mais, Wagner, a cada dia. Ontem foram registradas 1.074 mortes por Covid em todo o país e a Fiocruz confirma 3 casos da subvariante da Ômicron em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com as 1.074 mortes, a média móvel de óbitos pela doença é a maior, né, em 5 meses e meio. E os hospitais também têm trazido informações importantes para a gente, né? Porque esses hospitais dão um relato de que os leitos estavam 95%, os hospitais particulares, 95% dos leitos ocupados na última semana do mês de janeiro. Se a gente considerar as vagas de UTI, 85%. Né? Olha só o número de leitos de UTI nos hospitais particulares de todo o país que estão ocupados. 85 a cada 100, gente. 85 a cada 100. É isso, gente. Difícil, hein, Wagner? Difícil. Vamos lá. Cada dia é um dia com a Covid-19, com as situações do nosso país. Vamos lá. Antes do ouvinte, só um detalhe. Vocês estão acompanhando essa covardia, essa canalice que foi o caso do Moise, do congolês Moise, assassinado no Rio de Janeiro, né? Os 3 valentões, um dele com a camisa do Flamengo, tudo mais, né? E surge um fato novo em meio a tudo isso, que a gente lia no jornal o Globo já durante a madrugada e que a Globo News está mostrando agora. Testemunhas relatam a isenção, omissão de guardas municipais do Rio de Janeiro. Ou seja, falta de atitude por parte viram dos o cara guardas. apanhar e ficaram olhando o cara apanhar. Jaula. Difícil, hein, Wagner? Muito difícil. 7-2, tem ouvinte na ponta da linha. Vamos lá. Wagner, bom dia, Amanda. Bom dia. É a Shirley de Diadema. Oi, então, Shirley. Aqui no Eldorado Diadema, tem um lugar que faz promoção de pizza. Fazia, né? E era 25 cada uma. Aí eu comprava 3. Uma de mussarela, uma de calabresa e a outra de 2 queijos. Não é 4 queijos não, hein? Aí eu pagava R$75. Agora, nesse ano, eu ainda não pedi. Eu vou ver. Vai saber se não já aumentou, né?
porque eu vi na televisão lá que tem lugar em São Paulo com pizza de mais de R$100. Isso é fogo. Então, Wagner, parabéns, viu? Muita saúde e felicidade para você, viu? Muita sorte. Beijos, tchau. Valeu, pessoal de Eldorado, Diadema. Valeu, pessoal de Eldorado, Diadema, né? Diadema que precisa de mais representatividade para deixar de ser, né? Para essa moça querida aí que tá dando um recado, a Shirley, tão carinhoso. Diadema precisa deixar de ser esse patinho feio do ABC. Como falam de Diadema de uma forma pejorativa, né, Shirley? Isso incomoda a gente. Quem mora em Diadema quer ter voz, quer ter representatividade, quer ter dignidade, quer ter acolhimento, né? Enfim, Amanda, muitos assuntos aí pra gente tratar. Vamos pra Coletiva do Povo? Vamos. A gente tenta trazer assuntos mais leves pra vocês aqui durante o sábado. Porém, tem assuntos que a gente tem que falar, né, Wagner? Claro que sim, né? Papel nosso. Coletiva do Povo. Coletiva do Povo. 98334-5777, 98334-5777. É um desalento ver a cena da viúva daquele homem negro que foi confundido com um bandido e assassinado por um sargento da Marinha com 3 tiros. A dor dessa mulher é algo que comoveu, vocês devem ter visto nos telejornais ontem, né, que comoveu profundamente a cada um de nós. Qual é o tema da Coletiva do Povo para que as pessoas possam participar conosco, Amanda? Vamos lá, Wagner. Polêmicas sobre o censo divulgado pela Prefeitura de São Paulo em relação à população de rua circularam nos principais portais de notícias. Nós informamos para vocês, ouvintes da capital, que há 31.884 pessoas, pelo menos, vivendo nas ruas da capital, de acordo com o censo, ou seja, de acordo com os números oficiais da Prefeitura de São Paulo. Porém, em entrevista com o padre Júlio Lancelotti, há alguns dias atrás, algumas semanas, né, Wagner, que atua há anos na defesa dos direitos do povo de rua, ele disse que os números estão subnotificados, ou seja, eles são muito maiores do que aí noticiados, né? Para conversar conosco sobre o assunto, o doutor Marcelo Valho, especialista em direito constitucional e direito público. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem? Bom dia, Amanda. Bom dia, Wagner. Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Doutor Marcelo, que é professor universitário, tudo mais, que vai bater um papo com a gente aqui no Notícias da Capital. Vamos lá, Amanda, puxa aí a coletiva. Vamos lá, doutor Marcelo, a primeira pergunta é se de fato os dados da Prefeitura estão subnotificados. Infelizmente estão subnotificados, ok? Não por má fé, mas por falta de técnica, porque a empresa que fez o censo, ela não adentrou nos locais, né, mais graves em si. Houve locais em que não entraram como pequenas vielas, pequenas ruas, só entraram em grandes vias dentro da capital de São Paulo, né? Então aqui nós estamos falando que locais não foram contados, né? E algumas situações que me foram passadas é que certos locais, até os guardas municipais, evitaram que essa empresa adentrasse. Tá? Eu não tenho como afirmar com certeza absoluta a respeito, mas é o que se discute e é o que se fala junto ao movimento, né, de proteção das pessoas de rua. Além disso, né, existe um movimento, chama-se Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que já estimou que essa pesquisa, ela está subnotificada, até porque fizeram uma pesquisa paralela e aí, nesse caso, estão falando de 35 mil pessoas na atualidade que vivem nas ruas da capital paulista. Tá? Além disso, essa pesquisa ela não incluiu barracas de lona, locações de madeirite, ou seja, é explícito, né, essa subnotificação, infelizmente. Sim, doutor Marcelo, é um prazer tê-lo conosco, muito obrigado pelo bate-papo. A gente fez alguns dias aqui, eu vou tomar a liberdade de fazer de novo, pedir para o nosso maestro Everaldo Silva ficar atento aí ao WhatsApp. A gente fez, quando a gente conversou com o padre Júlio Lancelotti, a gente fez a seguinte pergunta. Na região onde você que está ouvindo a Rádio Capital agora mora, o número de moradores de rua aumentou? Sim ou não? E o que você sente?
Então conta pra gente aí, 98334-5777, 98334-5777. Onde você mora? O número de moradores de rua aumentou ou não aumentou? O interessante nisso, o Dr. Marcelo, é que a própria prefeitura já previa no censo um crescimento muito acentuado. Até que ponto isso é resultado dos efeitos sociais dessa pandemia? Os efeitos são diretos, infelizmente são diretos, até porque o crescimento ele se deu pela falta de emprego, né, com o enorme desemprego que nós tivemos nessa situação que nós passamos, infelizmente. Óbvio que também as pessoas de rua, elas também lá se encontram por questões de conflitos dentro da família e em razão de droga. Eu posso aqui dizer, Wagner, Sim, sem eu dúvida. moro ali próxima à Avenida Roberto Marinho, Sim. e ali, infelizmente, houve um crescimento enorme, né, de pessoas de rua. E só para passar a vocês uma informação, ali no monotrilho elas ficavam, né? Sim. E da noite para o dia, a partir de janeiro desse ano, a empresa que administra ali o monotrilho, ela inseriu alambrados e inseriu muros para que essas pessoas não mais permanecessem no local. Então a empresa ela deixou de praticar, né, um serviço social que poderia ser muito bom para a imagem, né, dela, acolhendo. A parafobia. O que o padre Júlio Lancelotti define aí, né, como essa aversão aos pobres e aos moradores de rua. Sim, sim. Doutor, vamos lá. Esse monotrilho onde o senhor mora, ele funciona? Não, ele ainda está em Ele continua construção. aquela jabuticaba brasileira? Exato. É. Que seria A obra mais longa, né? Esse monotrilho a que ele se refere é o monotrilho da Avenida Roberto Marinho, né? Aquela avenida que sai ali da 23 de maio que vai até a Berrini, né? Ela percorre todo esse trecho ali e é uma obra que está há uns 5, 8, 10 anos ali. E o tal do monotrilho, eu perguntei pro senhor, porque o senhor falou, olha, a empresa botou ali instrumentos, grades, telas para evitar, né? Grades, telas para evitar que os moradores de rua usem as instalações. Só que tem um detalhe, é um gigante de concreto inacabado, né? Uma porcaria que fizeram lá, que não serve para nada e que não atende a população, que é o mais grave, que não atende a população, doutor Marcelo. Exatamente, né? Exatamente. A Carla Neves, doutora, ela é do Rio de Janeiro, ela tá comentando, Amanda, aqui em Niterói teve um aumento exorbitante de moradores de rua. Então é aí uma situação não somente em São Paulo, mas em outros lugares do país, né? Tem ouvinte na ponta da linha. Wagner Belmonte. Ó, Wagner, aqui onde eu moro, Carapicuíba, né? Vila Martins, próximo ao centro, o número aumentou, triplicou, entendeu? Estourou, ou seja, foi lá em cima o número de moradores de ruas, né? E não é aquelas pessoas antigas, não, foram para casa e voltaram para rua, não. São famílias. Sim. É triste, viu? Edivaldo de Carapicuíba. Olha, o Edivaldo de Carapicuíba nos remete, doutor Marcelo, a essa questão 3 aqui, ó, que a Amanda montou na pauta. Famílias inteiras nas ruas, crianças que estão fora da escola, mulheres, idosos. Só que na tese, a tal da Declaração Universal dos Direitos Humanos inclui a Constituição, que o senhor é professor de Direito Constitucional, inclui que todo brasileiro tem direito à moradia digna, à educação, à saúde, à segurança, a um Estado que funciona. E aí eu lembro Vargas, a lei ora a lei. É uma situação complexa. Nós temos legislação nacional e internacional que dá respaldo a essas pessoas. Entretanto, a efetividade do direito, ela não ocorre. Isso não é tão somente nesse assunto. É em demais assuntos também, né? E o que nós devemos aqui buscar e cobrar são políticas públicas que atendam a essas regras legais, tá? Que atenda à Declaração Universal dos Direitos do Homem e atenda à nossa Constituição Federal, que ela é expressa, fala em igualdade, fala em dignidade, fala em moradia digna, é indispensável. E olhar para as pessoas de rua, né, não como invisíveis e não com
aquele sentimento discriminatório, porque com o aumento, nesse momento, nós observamos um número de famílias enorme nas ruas. Sim. O mais preocupante, né, doutor, é as crianças. Porque essas crianças não estão indo para a escola, essas crianças não estão se alimentando direito, essas crianças provavelmente não vão ser vacinadas contra a Covid, por aí vai, né? É muito preocupante. Eu tenho uma pergunta, doutor, mas antes o ouvinte na ponta da linha. Bom dia, Wagner. Bom dia, Amanda. Bom dia. Bom dia a todos. Wagner, eu trabalhei 20 anos na Liberdade e eu trabalho já há quase 16 anos na Avenida Jabaquara, na Saúde, mais precisamente. Entre a Saúde, Praça da Árvore, Vila Mariana ali, que você sabe muito bem. Eu nunca vi tantas famílias morando na rua como hoje. O padre Lancelotti tem razão. Não está correto o número que a prefeitura informa. Bom dia, Idênia Albuquerque. Boa, dona Idênia. Um beijo para a senhora. Muito obrigado pelo seu áudio. Um beijo. A dona Idênia que cruza a cidade de São Paulo todo dia para trabalhar, né, Wagner? Ela sai de Parelheiros e vem até Vila Mariana, Praça da Árvore, Jabaquara, né? Praça da Árvore. para trabalhar, olha só. Como é que se resolve, doutor Marcelo, essa questão do morador de rua? Porque daí tem um ponto importante, né? Nós não estamos aqui para demonizar a prefeitura, Sim. Nem é nosso objetivo nesse sentido, mas ao mesmo tempo nós temos aí um ponto que eu acho que é muito honesto da prefeitura. A prefeitura antevia um aumento na população de rua, aumento que se confirmou no censo. Agora, o padre Júlio Lancelotti, o senhor como especialista, acredita que esse número está subnotificado porque ele não engloba outras realidades e tudo mais. Como é que se resolve essa questão do morador de rua? Primeira coisa, né, nós devemos olhá-los, né, como pessoas dignas e que necessitam de alguma coisa. Que alguns lá se encontram na figura de pessoas viciadas em drogas. Então essas pessoas, elas têm que ser tratadas. Elas têm que ser observadas como doentes. Mas isso também envolveu, para o senhor que é professor de Direito Constitucional, uma grande discussão. Esse tratamento, ele tem que ser compulsório, obrigatório, ou ele pode ser facultativo? O que o senhor pensa a respeito? Se eu tô ali na porta da minha casa, se eu tenho um cara ali na porta da minha casa que é viciado em crack, que é um nóia, que vive o tempo todo na nóia, que parece Walking Dead, etc e tal, esse cara tem que ser submetido a um tratamento contra a vontade dele, ou ele sequer tem consciência de que ele precisaria ser submetido porque ele tá o tempo todo na nóia? Se nós pegarmos a legislação fria e crua, essa pessoa tem o direito à liberdade e ela tem a faculdade de escolher ou não ser tratada. Mas a partir do momento em que a coletividade está sendo afetada, tá? Aí nesse caso, e também que nós estivermos observando que isso se transformou num problema de saúde pública, eu acho que seria interessante aí nesse caso uma política de desenvolvimento para atendimento compulsório dessas pessoas. Porque muitas delas, elas na sua vida são consideradas incapazes. E a incapacidade faz com que ela não tenha a possibilidade de se manifestar de forma adequada, né? Ela não tem a capacidade em âmbito civil, né? A capacidade civil para tanto. Então eu acho que o poder público aí nesse caso, quando observar, né, cada vez mais essa situação, ela se utilizar de uma situação de atendimento mais adequado e até um pouco mais de âmbito compulsório. Então, nós estamos conversando com o Dr. Marcelo Valho, ele é professor de Direito Constitucional, Direito Público. Na pauta hoje, a questão dos moradores de rua na cidade de São Paulo, né, Amanda? Um assunto super importante. O senhor deu o argumento técnico, que é muito comum para o senhor que é advogado e tudo mais. O senhor trouxe o argumento técnico e trouxe a explicação, à luz do argumento técnico, a explicação que está lá na lei. Se o senhor fosse secretário de assistência social da prefeitura, o que o senhor faria? Primeiro, eu colocaria vários grupos de assistentes sociais para atendimento, porque a parte psíquica dessas pessoas ela está totalmente afetada, fazendo com que houvesse uma conscientização de que essas pessoas devem ser tratadas. Então, a partir do momento que houvesse um resultado mais favorável, no sentido de que essas pessoas estão aceitando o tratamento, aquelas que aceitam de plano, que sejam devidamente encaminhadas. Aquelas que não aceitam, a conscientização continue, e a partir do momento que você observa que elas não têm como pensar na conscientização, se inicia a situação compulsória.
Perfeito. Doutor, além disso, e para as famílias, né? Porque tem famílias inteiras, tem pessoas que vieram de outros estados do país para São Paulo para buscar uma vida melhor, a situação tá difícil e acaba indo morar na rua. Tem as pessoas que não têm contato com as drogas, mas também não têm acessibilidade. Existe aí uma solução para isso também? Existe, tá? É uma questão de vontade. Porque de direito eu já falei a todos, né? Que o direito lá declara a obrigação. Uhum. Então aqui a gente pode se falar, né, em um eventual auxílio financeiro, eventuais moradias transitórias, mas de forma digna, porque as pessoas de rua, elas reclamam dessas moradias transitórias, porque essas moradias, elas não têm, né, uma acessibilidade adequada e assim por diante. Tá? Eu falo acessibilidade porque muitas das pessoas de rua hoje são pessoas com deficiência. E com deficiência mental. Sim. Tá? Uhum. Então, é necessário também que o poder público ele visualize nesse sentido. Porque a acessibilidade ela tem que ser afastada. Essa barreira tem que ser afastada. Além disso, muitas delas, quando são ouvidas, as pessoas de rua, elas pedem oportunidade de emprego. Sim. Tá? E é a falta de oportunidade que faz com que elas fiquem lá. É como se a cidadania não batesse a porta, né? Impressionante, impressionante isso. Wagner, eu sempre falo, são invisíveis. Isso. Infelizmente são invisíveis. O que eles necessitam é de uma oportunidade para ter uma vida digna. É complicado. A gente né? tem um ouvinte, Amanda, tenta me ajudar a lembrar. A gente tem um ouvinte aqui, doutor Marcelo, que ela conta o seguinte. Ela mora numa região de Parelheiros que não tem asfalto e não tem CEP. A dona Idênia. É a dona Idênia? É a dona Idênia. Olha aí. Parelheiros, a casa não tem asfalto na rua. E não tem CEP. Quer dizer, você não pode receber... Quando ela precisa receber alguma coisa, ela manda pra casa de alguém, depois ela vai lá buscar. É o apogeu da falta de... É o cúmulo do cúmulo. Tem pessoas que não têm teto, não tem CEP, tem pessoas que têm o teto, mas não têm o CEP. São pessoas que, infelizmente, para a sociedade, principalmente para a sociedade capitalista aqui, no que nós estamos falando, elas são inexistentes, né? Por quê? Porque elas não têm nenhum próprio domicílio para recebimento, né, de uma correspondência, de algum objeto que ela tenha comprado pela internet. Elas ficam à margem da evolução social. É complicado. Bom, nosso WhatsApp tá aberto aí para você que tá ouvindo a Rádio Capital nesse sabadão, 5 de fevereiro, né? Se quiser mandar uma pergunta aí sobre morador de rua, se quiser trazer algum contexto aí, estamos à disposição. Tem um ouvinte na ponta da linha? Vamos lá, vamos lá. Olá, Wagner Lopes, vocês da Rádio Capital. Bom dia, eu sou a Maria daqui, do Jardim Santa Maria. Aqui também tem bastante morador de rua, principalmente perto do Mercado Chama, perto de um negócio de lanche, tem muito, e é tudo jovem, dá até dó. As pessoas, eles fazem tem um que faz uns desenhos, coisa mais linda, mas tá tudo jogado na rua lá. Tudo com aquelas buchudinhas bebendo, dá muita dó, muita dó. Oi. Tem mais, maestro? Né, Wagner? Olha aí. Ontem, eu inclusive te contei uma história hoje, né, sobre isso. Ontem, doutor Marcelo, eu vou compartilhar aqui com o senhor também, que tem uma outra população que sofre talvez um pouco mais com essas questões, né? Ontem estava na região da Paulista, para quem anda lá, sabe que o número de famílias inteiras ali aumentou muito, muito, muito. Gente pedindo em frente aos mercados, farmácias e por aí vai. E uma mulher trans me parou, né? Ela, olha, eu não vou te assaltar, não vou nada, só quero conversar um pouquinho. Já percebi que ela queria falar, né? Yasmin, o nome dela, veio do Pará pra cá em busca de emprego. Ela trabalha como cabeleireira e maquiadora. A mãe morreu, ela é portadora do vírus HIV, né? Então, e aí eu perguntei assim, olha, o que você precisa agora? Ela, eu vou te falar a verdade, eu preciso de R$40 para dormir no hotel, porque eu tô dormindo na rua e já aconteceu 3 vezes de acordar com gente me batendo. E ela me mostrou uma cicatriz gigantesca na testa, né? E eu falei, olha, eu vou acreditar em você, porque tem muita essa desconfiança, né? Tipo, a pessoa tá pedindo dinheiro, será que ela vai comprar droga? Será que ela vai vender alguma coisa? Enfim, né? A gente não sabe.
E eu falei, olha, eu tô acreditando em você, tá aqui o dinheiro pra você dormir no hotel. Então, tem muito disso também do preconceito, né? De você não parar, de falar, não, tô com pressa, não posso, não sei o quê, não tenho dinheiro, tudo mais. Como que a gente pode conversar com as pessoas de forma geral? Pessoas comuns, eu, Wagner, o senhor, o nosso maestro, as pessoas que estão nos ouvindo aí. O nosso olhar sobre os moradores de rua, qual deve ser? Um simples acolhimento já é uma ajuda. Uma simples palavra já é uma ajuda. Eles necessitam também de uma simples comunicação. Isso já faz com que eles se sintam, né, inseridos, incluídos socialmente. Da dimensão humana deles, né? Do reconhecimento deles como seres humanos. Como seres humanos, com dignidade. Né? Hoje eles se sentem à margem. Hoje eles se sentem totalmente discriminados e eles se sentem acuados. A partir do momento que você acolhe com uma simples palavra e os ouvem, obviamente que eles se sentirão um pouquinho mais incluídos, poderão mostrar um pouco mais da realidade que eles ali se encontram e pedir a devida ajuda. Sim. Tá? Mas quem deveria ouvi-los também é o poder público, através dos seus assistentes sociais. Eu perguntei pra ela se ela tá conseguindo o tratamento e tudo mais. Ela disse que sim, que ela tá fazendo o tratamento aqui em São Paulo. Né? Então tem a questão do coquetel e tudo mais. Ela disse que tá tendo acesso a isso. Menos mal, né? O senhor é professor de Direito Constitucional e eu queria tirar uma outra dúvida que talvez os nossos ouvintes também queiram participar. Estamos conversando com o Dr. Marcelo Valho, que é professor de Direito Constitucional, que é advogado, que está batendo um papo com a gente sobre a questão de moradores de rua e tudo mais. O ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, o ministro se tornou réu no STF por ter dito que homossexuais normalmente vêm de famílias desajustadas. A frase dele tinha o adjetivo desajustadas, né? Virou réu no STF. O que pode acontecer com o ministro? Porque o que me chama a atenção nesse caso, doutor Marcelo, é o seguinte: não se torna incompatível com o cargo a postura que ele adotou? Exatamente, Wagner. Primeiro, ele é uma pessoa pública, que está num cargo público, que tem que seguir regras públicas. Uma das regras, tá, é de que ele tem que seguir um princípio chamado da moralidade. Então, ele nesse caso, ele tem que levar em consideração que as falas praticadas por ele devem ser adequadas e devem fazer com que as pessoas se sintam iguais. O que ele praticou é um ato discriminatório. E, principalmente, como ele se trata de um ministro da Educação que deveria dar o exemplo, né, é muito mais grave, infelizmente. Então, a fala dele faz com que ele não tenha compatibilidade de ainda permanecer no cargo. Porque ele deveria ser o primeiro a dizer aí, de forma contrária e defender essas pessoas. Até porque o STF já se manifestou, tá, que a fala dele é equiparada à prática de crime de racismo. Isso. Tá? Da mesma forma que a gente teve aí nas últimas 24 horas o deputado federal Eduardo Bolsonaro aqui de São Paulo dizendo que o acidente na obra do metrô aconteceu porque a empresa Acciona contrata mulheres como engenheiras, né? Isso gerou uma imensa revolta nas redes sociais, coletivos de mulheres, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Associação Brasileira das Engenheiras ligadas à Sabesp e tudo mais, muitos coletivos de mulheres. O limite da discriminação, até que ponto, entre aspas, a discriminação não caracteriza crime e é só um preconceito? A partir do momento que você faz uma opinião, você já começa a cometer o crime. E as falas aqui são nesse sentido. Não são falas indiferentes. Avulsas, né? Exato, são falas da própria pessoa física, né? Do próprio ser humano que ali se encontra. Não é do cargo que eles lá se encontram, é da pessoa em si. E aí ela pratica, aí nesse caso, o ato típico, que é o crime. Aqueles que deveriam dar exemplo, que lá se encontram como nossos representantes, não dão. Eles são nossos representantes, eles estão em nosso nome. Então eles têm que ter um mínimo de respeito com a todos. Se eles têm uma opinião, tá, diferente, guarde a opinião. Porque a opinião, quando ela é exteriorizada, ela tem um fim didático. Esse fim didático atrapalha a sociedade brasileira.
Porque acarreta, primeiro, revolta de uns. E, para outros, o que ocorre? Eles começam a rezar daquilo que está sendo falado por aquele ente político. É o que a gente conversa, né, Wagner? Eu e você aqui no microfone da Rádio Capital, de segunda a sábado. A gente tem muita responsabilidade com o que a gente fala para vocês, como a gente passa as informações. Então é sempre com muita responsabilidade, né, Wagner? Tem que ter cuidado com o que fala. E tem ouvinte na ponta da linha com pergunta aí pro doutor Marcelo. Vamos lá. Bom dia, Amanda. Bom dia, Wagner. Bom dia. Aqui é a Geni da Lapa, Vila Romana. Eu tenho um filho que está nessa situação de rua. Já tentei várias vezes internação e não levam porque ele não aceita. A minha família inteira, graças a Deus, todos trabalham, todos têm uma vida normal. E ele, infelizmente, entrou nas drogas e vive assim, pelas ruas, tipo mendigando mesmo. É assim, inaceitável, viu? Porque eu não sei como ele foi, sabe, parar numa situação dessas. Eu gostaria de saber um número de telefone que poderia internar, porque nenhuma interna contra a vontade. Então, mas olha o sofrimento dessa mãe. Vamos lá. Vamos lá. Dona Geni, o que o senhor pode dizer para ela? Eu acho que ela, nesse caso, ela tem que buscar uma ajuda jurídica. Ela tem que fazer com que o filho dela seja considerado incapaz. Né? Aí, nesse caso, a gente tem instrumentos aí judiciais. Ela pode buscar a Defensoria Pública, que é um órgão muito competente para tanto. Doutora Betânia que coordena, que faz um bom trabalho lá. Perfeito. E a partir do momento que você afasta a capacidade civil dessa pessoa, tá? E você atrai para si essa mãe, ela será responsável, como se aquela pessoa se tornasse uma criança novamente. Tá? Eu não quero falar em aspectos de curatela, interdição e assim por diante, mas eu quero mostrar que é possível. E a partir do momento que essa pessoa, né, judicialmente, ela é declarada incapaz, é possível a internação. Então, busque a Defensoria Pública, tá? Busque também a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que com certeza ela terá a devida ajuda para socorrer o seu filho. É isso. Dona Geni, conta pra gente se a senhora vai fazer esse caminho aí que o doutor Marcelo sugeriu pra senhora. Conta pra gente se a senhora vai fazer esse caminho e vamos acompanhar essa realidade aí do seu filho. A senhora tem que, se eu estiver falando bobagem aqui, o senhor me corrige, hein, doutor? A senhora tem que exigir perante a lei uma espécie de tutoria, de tutela sobre ele, né? Como se a senhora fosse a pessoa responsável por ele estar num grau de dependência química em que ele é incapaz de tomar os atos que dizem respeito à própria vida. E essa tutoria, essa tutela que a senhora vai ter sobre ele, né? Como se ele fosse uma criança e a senhora continuasse a ser a mãe dele ainda como criança, né? Não deixasse de ter sido a mãe dele. E aí a senhora passa a ter o direito legal de representar os interesses dele. A senhora que vai decidir por ele com base na incapacidade dele. É isso, doutor? Perfeitamente, Wagner. Exatamente. Né? Porque daí entra para a situação de representação. E ela, daí, tutela todos os interesses da vida do seu filho. É isso, é isso. E aí, o que vai acontecer? A senhora conseguiu a tutela, aí vai bater em CAPES, em CRAS, vai bater nos elementos de atendimento psicossocial, tudo mais. E aí, quem sabe ele vira essa página. Quem sabe um dia a senhora mande um áudio aqui pra gente. E a gente torce que sim, claro, né, contando que virou esse jogo, né, Amanda? Tem mais ouvinte aí na ponta da linha? Tem mais ouvinte, vamos lá. Bom dia, Wagner. Bom dia, Amanda. Bom dia. Bom dia, convidado, Maria Quitéria do Elisa Maria. Eu moro aqui no Elisa Maria há 20 e poucos anos. A gente mora aqui no morro, eu moro no morro, e eu comprei essa casa aqui e moro aqui. E sou muito feliz no morro. Eu não tenho nada que reclamar não daqui não. É um lugar muito gostoso de viver. A gente dorme bem e acorda bem. Um beijo, bom dia para vocês. E sobre os moradores de rua, isso não vai acabar nunca, porque tá difícil. Morador de rua multiplicou.
Tá cheio. Beijo, tchau, bom dia. Deixa eu só fazer uma pergunta para ele, porque eu falei aqui um vixe, e esse vixe não é preconceito não. Quando a senhora fala que a senhora mora em morro e tá chovendo o que tá chovendo, eu fico pra lá de preocupado. E essa questão, né, Amanda, que a gente discutiu tanto essa semana, dessas 34 mortes no estado. Que é exatamente a pergunta do Gilson, que eu falei pra ele que ia fazer pro doutor. Ele tá mandando aqui um bom dia pra gente, doutor, e tá falando assim, se o prefeito e o governador de Franco da Rocha, né, vai ser aí processado pelas mortes das pessoas. Se o governador do estado e o prefeito de Franco da Rocha. Bom, nós temos que pensar, né, de que essas pessoas foram até o local por necessidade. A partir do momento que elas foram por necessidade, o órgão público ele tem a obrigação de proteção dessas pessoas. Né? Então, a omissão do órgão público pode gerar a ele responsabilidade. Então, independentemente de eles alegarem que ocorreu em gestões anteriores ou não, neste momento, né, do grande desastre, quem lá se encontra representando, né, aí, tanto a prefeitura como o governo são as pessoas responsáveis. Então, elas podem ser responsabilizadas pela omissão. E nesse caso, muito mais as ações que correm na justiça são ações que visam reparar o dano, né? E aí se estabelece um valor, a justiça calcula um valor para essa reparação do dano. Então, ó, você perdeu a tua casa inteira. E aí essa coisa que a nossa ouvinte do Jardim Elisa Maria trouxe agora há pouco, né? Ó, eu moro no morro. A preocupação é a seguinte, gente, ninguém vai sair do morro do dia para a noite. Tem que ter política habitacional, doutor. Enquanto não houver uma política de acolhimento, eu acredito que não é só habitacional, é acolhimento. As pessoas elas necessitam de dignidade na vida. A moradia é uma das situações que devem ser acolhidas. Uhum. E muitas que lá se encontram, com certeza, estão desempregadas. Legal. Mais algum WhatsApp aí, maestro? Tem mais WhatsApp para conversar com o Dr. Marcelo Valho, que muito gentilmente veio até os estúdios da Rádio Capital nesse sábado, está conosco aqui no estúdio, né? Professor de Direito Constitucional, falando de morador de rua, falando da questão da declaração considerada homofóbica que tornou o ministro da Educação réu no STF, né, por homofobia, falando da questão de situação de rua e dessa questão de tutela, quando é que a mãe pode intervir ou não, de moradores que estão em áreas de encostas, em morros, sujeitos às tragédias como a que a gente viu em Franco da Rocha, com a boa pergunta que o Gilson fez aí para Amanda. Tem mais ouvinte. Ô Wagner, Amanda, o tema que vocês estão falando é muito complexo, né? Muitas pessoas, pessoas de família mesmo morando na rua, uma situação muito triste. Agora eu tenho também muitas amigas e amigos também viciados, né? Não só no vício do álcool, mas das drogas, infelizmente. E eu não sei nem te dizer se isso é o correto. Porque se a pessoa não quer o tratamento, não adianta internar ela vai ficar ali, depois vai sair e vai voltar aquela roda viva. Um bom dia e parabéns para você, viu? Um feliz aniversário. Muito sucesso sempre. Tá aí a Monique Venturelli, né? A Monique Venturelli trazendo esse recado importante que às vezes a pessoa vai lá pro tratamento, faz o tratamento, mas não vê a hora de voltar pra rua. É isso mesmo, doutor? Porque a pessoa ela não tem consciência de que o tratamento é o melhor caminho. E aí batemos na mesma situação da incapacidade dessa pessoa. Sem dúvida. Isso, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença nos estúdios, doutor Marcelo Valho, valeu pelo bate-papo, vamos nos encontrar outras vezes para falar mais, obrigado pela atenção com o ouvinte da Rádio Capital. Tem outros assuntos, né, Tem Wagner? muitos outros assuntos pra gente conversar. O doutor comentou com a gente sobre o livro dele, sobre burnout. Tem um livro sobre síndrome de burnout? Exato, é em decorrência da minha tese, do meu segundo doutorado. Então, se chama Síndrome de Burnout, a responsabilidade do empregador. É um tema muito atual, porque nesse ano, burnout se transformou numa doença, conforme a OMS, incapacitante e laboral. Ou seja, ela não tem mais o que se discutir. Havendo constatação da doença, ela decorre do trabalho. E isso gera aí discussões sobre estabilidade, indenização, pensão e assim por diante.
Vamos Sim. lá, outra pauta aqui já Vamos anotada. combinar aí, quando o senhor puder, o senhor atende a gente durante a semana, porque Sim, aí claro. seguramente a gente vai ter muito mais rodízio de gente no WhatsApp conversando conosco nesse sentido, com a questão da síndrome de burnout. Doutor Marcelo, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, doutor pela Marcelo. atenção, viu, doutor Marcelo? Valeu pelo bate-papo conosco. 7h37 em São Paulo. Notícias da capital, com Wagner Belmonte e Amanda Alves. Aos sábados, a partir de 1 da tarde, e aos domingos, a partir do meio-dia, Marcelo Arena espera o seu pedido musical e sua mensagem para fazer uma mistura irresistível de bom papo e boa música. Oi, Marcelo, tudo bem? Eu sou a Fátima Oi. da cidade de Ademar. Toca aí pra mim, Nilton César. Mande seu pedido pelo WhatsApp 11 98 334 5777. Arena Musical com Marcelo Arena. Quero ouvir você aqui na capital. Sábados a 1 da tarde e domingos ao meio-dia, aqui na capital. Quanta gente junto conosco. Em 1040M, 77.5 FM ou ainda no site, aplicativo e nas nossas páginas do YouTube e facebook.com/capital com você. Olá, ouvinte! Você já sabe que pode assistir aos programas da Rádio Capital no YouTube, né? Mas para interagir com nossos comunicadores mandando mensagens, você precisa ter uma conta no YouTube. E é muito fácil. Quando acessar o YouTube, clique no canto superior direito em Fazer Login. Depois, selecione Criar a própria conta. Aí, é só preencher as informações solicitadas e você já pode interagir enquanto acompanha a nossa programação no youtube.com/capital com você. Capital, a sua rádio multiplataforma. Oi, ouvinte! Sou Maika Shizaki e te convido a uma viagem ao Japão, com muita cultura, culinária, comportamento e curiosidades. E ainda conhecemos juntos e ouvimos músicas japonesas da atualidade. Embarque nessa comigo!